Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz na vida e na família de todos nós. Neste dia 4 de julho de 2023, nessa terça-feira, aqui nos encontramos reunidos para celebrar e ouvir a palavra de Deus atentamente, que hoje é tirado de Mateus capítulo 8, versículos de 23 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem é este homem que até o vento e o mar os obedecem? Jesus, ele tem duas naturezas, né? Ele tem a natureza humana e a natureza divina. Ele é humano por causa do sangue e da carne de Maria e é divino pela ação do Espírito Santo. Nessa união nós temos a presença da divindade no meio da nossa história, no meio da nossa humanidade, na pessoa de Jesus de Nazaré. Um homem histórico que teve o seu processo humano, mas que sempre mostrou para nós como que nós podemos viver e quais são os valores, as intenções e quais são as nossas referências para que a gente possa nos tornar capazes e preparados para viver e entrar no mundo da divindade de Deus, do reino de Deus que ele sempre insistia. Entrar com Jesus na barca é sempre um grande desafio. Entrar nessa barca em que Jesus está presente, entrar nesse mundo da igreja, entrar nesse mundo da religião, do cristianismo, é sempre algo muito desafiador. É sempre algo que exige muito para cada um de nós. A gente sempre lembra, às vezes é muito melhor você ser um ateu, que é muito mais fácil, Deus não estar presente na sua vida, a religião não estar presente na sua vida, a estrutura da igreja não fazer parte da sua vida, do que você viver dentro dessa barca que é a igreja, dentro desse mundo do cristianismo que é Jesus, que está conosco. O que nós temos no Evangelho de hoje? Coisas da nossa vida, porque a gente às vezes tem a ilusão e a gente pensa que pelo fato da gente viver e estar numa barca com Jesus, nós estamos seguros e protegidos e não teremos dificuldades, não teremos problemas. E não é uma verdade isso. Nós vivemos no mundo e nesse mundo nós podemos cometer pecados, mas há momentos em que nós somos vítimas do pecado dos outros. Há momentos em que nós erramos, mas também há momentos em que nós somos vítimas do erro dos outros. Você pode ser uma pessoa muito boa e ser atropelado por um bêbado, e perder a vida por causa disso. Você pode ser uma pessoa muito boa de oração de igreja e ser vítima da maldade do outro, ser vítima de uma bala perdida. Então, as dimensões da nossa vida e as realidades da nossa vida são muito mais complexas do que a gente pensa. Essa lógica de que basta rezar que tudo vai dar certo, ela não funciona. Basta ser bom que tudo vai dar certo, não funciona. Não basta você pendurar um tercinho no retrovisor do seu carro se você não se tornar um motorista prudente e responsável. Mesmo assim, você às vezes pode correr o risco de se encontrar com outro motorista imprudente e irresponsável que pode bater e estragar o seu veículo ou até te ferir. Por isso, nessa barca de Jesus, existem os ventos contrários. Ventos contrários é tudo aquilo que vem contra aquilo que Jesus nos pede. Vamos entrar no barco e atravessar? São os ventos contrários. E os ventos contrários são aquilo que nos impede de seguir o caminho de Jesus. É muito interessante no Evangelho de hoje que Jesus está tranquilo. Ele não se incomoda com a ventania, não se incomoda com o barco, não se incomoda e nem acorda
Tamanha a paz que Jesus tem diante do mundo. É o ser humano que é capaz de ter paz diante do caos, porque sabe muito bem o que está fazendo, sabe muito bem o que está acontecendo. É o ser humano capaz de manter a calma e a paz diante de realidades em que ele sabe o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Por isso a gente vai compreendendo essas realidades assim e buscando uma certa paz, uma certa experiência de Deus. Por quê? Porque nesse barco ameaçado pelo vento, pela água, dentro dele também está o Filho de Deus. E a gente esquece disso, a gente esquece dessa realidade. Dentro desse barco aqui também está o Filho de Deus. E o Filho de Deus, se o barco afundar, ele afunda também. Se a gente morrer, ele morre também. Então, se o barco afundasse com Jesus, estaria fracassada a missão de Jesus. Quer dizer, o Filho de Deus não foi capaz de superar uma tempestade no mar. O desespero dos apóstolos diante disso, eles vão lá e Jesus está dormindo, porque é um homem em paz com a natureza, em paz com a realidade, em paz com o mundo, sabe de tudo. E aí eles escutam, mas você não está se preocupando com a gente, nós estamos perecendo. Jesus, nós estamos com medo, você não está se importando com a gente não? Você não está nem aí para a gente? É isso às vezes que é a vontade que a gente tem. A vontade que a gente tem às vezes é dizer para Jesus, escuta, mas você não se incomoda comigo não? Eu estou sofrendo, eu estou perecendo, eu estou com medo, eu estou sendo ameaçado e você está dormindo, você está aí tranquilo. Como é que você consegue dormir numa realidade dessa? Como é que você consegue dormir num contexto desse? Eu lembro uma vez que eu fui sair depois da festa Trindade e a gente foi para acampar e eu fui na boleia do caminhão, né? Com aquele motorzão, aqueles caminhão barulhento. Eu estava tão cansado que eu dormi. Eu dormi em cima de um motor de caminhão funcionando a viagem toda. Eu e o motorista assim, como é que você consegue dormir com todo esse barulho aí, que era aquele caminhão antigo, barulhento? Eu falei assim, mas eu não tenho que preocupar, né? Você está dirigindo, você é um bom motorista. Eu estou muito cansado, não vai ser o barulho do motor que vai impedir que eu durma. E dormi boa parte da viagem. Então, a gente vai buscando no decorrer da nossa vida essa procura nossa de ter consciência do mundo que nós vivemos. O barco está sendo ameaçado porque tem muita coisa que quer me impedir de rezar, de fazer o bem, de prosseguir. Por outro lado, eu tenho que ter a consciência que eu estou no barco de Jesus. Jesus entrou no barco e nós entramos depois. E volto a dizer, se o barco afundar, ele afunda também. Viu? Mas a gente não deixa de reclamar, né? A gente não deixa de protestar, né? A gente não deixa de querer dizer, escuta, mas você vai deixar a gente nessa situação? Você não importa com a gente? E Jesus acorda e diz, mas por que estão com tanto medo? Qual que é o receio? Qual que é o problema? Vocês não são capazes de enfrentar isso aí? E aí Jesus toma atitude daquilo que somente Deus pode fazer. Manda o vento e o mar se acalmar. Cala-se, fica quieto. Deus pode fazer isso. Jesus, como Deus, é capaz de mandar o vento parar. Jesus, como Deus, é capaz de mandar o mar parar. Viu? E tudo vira uma calmaria. Uma calmaria. E aí todos ficam admirados. Viu? E aí vem a grande pergunta, né? Mas quem é você? Com quem que nós estamos andando? Quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Quem é esse que ele consegue dormir no meio do caos, da tempestade? Ele consegue dormir no meio de um mar agitado? Quem é esse que é capaz disso? E é isso que a gente vai buscando. Em quem nós acreditamos? Quem é Jesus? E esse Jesus me ensina o quê? Como que eu me comporto estando no mesmo barco que ele, em momentos em que eu acho que está tudo perdido, em que as coisas não vão dar certo? Como que eu me comporto diante de realidades em que eu acho que não vai ter salvação? E é preciso ter. Por isso que Deus abençoe a todos nós, guie, e que Deus possa nos proteger sempre. E que diante dos momentos que eu acho que está tudo perdido, Ele possa acalmar o ambiente para que a gente prossiga a viagem no barco que Ele nos colocou. Um abraço e até mais.